Assédio em multinacionais. Hoje a intenção dessa live é conversar com a nossa convidada, a Daniele Carvalho, uma contadora que passou por várias situações em diversas multinacionais, como eu, né? Situações de assédio, algumas situações mais sutis, mais leves e algumas situações mais intensas. A ideia é que você possa se identificar com essas situações e que você também possa saber o que você pode fazer. Simples, lidar com assédio não é fácil, embora tenha os canais de denúncia, embora tenha as políticas de ética, né? Hoje todas as grandes empresas têm um departamento, geralmente de compliance, com políticas de ética, mas isso não é o suficiente para ser efetivo, né? O que a gente tem que olhar é a questão do comportamento, né? Muitas vezes a empresa tem valores como respeito, integridade, blá, 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 só que é isso, é muito blá, 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 e na prática, né, as atitudes não condizem com os valores da empresa. Então, sejam bem-vindos, né? Deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu aceitei a Daniele, mas ela acabou não entrando. Vamos pedir para ela entrar de novo. Daniele, se você está me vendo agora, eu aceitei a sua solicitação, mas não passou. Então, você tem que sair de repente, entrar. Parece que não está conseguindo participar. Daniele, verifique se o seu perfil está fechado e talvez seja por isso. Talvez tenha que estar um perfil aberto no Instagram. Bom, enquanto isso, vamos conversar. Eu quero saber de onde você é. Então, digita para mim agora nos comentários de onde você está assistindo essa live. Estou vendo algumas pessoas queridas, igrejas, tudo bem? Olá, olá, olá. Tá? Enquanto vocês estão escrevendo aqui o nome de vocês, de onde vocês estão assistindo, e também clicando no aviãozinho para compartilhar, para chamar pessoas já para essa live, eu vou fixar também o tema aqui, tá? Então, assédio em multinacionais. A gente deveria ter feito um teste, né, antes, Dani. Espero que a gente consiga fazer juntas. Senão eu vou falar um pouquinho. Se a Daniele não conseguir entrar, eu vou falar um pouquinho sobre algumas situações e a gente, de repente, vai ter que remarcar, tá? Porque eu acho que é importante ela poder contar as situações. Então, quem sou eu, né? Para quem está me conhecendo agora, eu sou Marie Bendelac, eu sou especialista em desenvolvimento de lideranças, em relacionamentos e comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta foi o que eu escolhi aprofundar, me especializar um pouco mais de 12 anos atrás, né? Eu comecei a introduzir esse assunto nas empresas. E, naturalmente, quando a gente fala em comunicação não violenta, a gente acaba esbarrando no assunto do assédio, né? Porque muitas pessoas estão vivendo situações de assédio e não sabem como lidar. E tem uma coisa que a Daniele falou para mim outro dia, né, que eu acho que é muito pertinente. Ela falou assim: eu nunca processei, por enquanto, né? Eu resolvi não ir para a justiça, porque é complicado, né, Marie? Se processar, depois você se fecha as portas no mercado, né? As outras empresas vão saber. E eu me lembro, olha como interessante, quando eu sofri aquele assédio, né? Se você me acompanha há um tempo, mas se você está me conhecendo agora, eu sofri um assédio fortíssimo numa empresa, numa multinacional, em 2021, como diretora. Eu sei que a pessoa que cometeu o assédio e tinha coagido o diretor de RH e a minha superior direta na hierárquica, os três estavam juntos, se reunindo quando eu comecei a colocar as coisas, os fatos, preto no branco, a escrever, né, a dizer que o que eles estavam fazendo comigo era assédio, que o assédio é crime, e que tudo isso estava sendo anotado, observado, né? Eles começaram a ficar com medo, oi Gabriel, acharam que eu ia processá-los, né? Eu soube porque uma funcionária ouviu e também me contou. E aí eu me lembro que na época meu marido falou assim: olha, cuidado,
você vai se fechar as portas do mercado, se você botar na justiça, depois ninguém vai querer te contratar. Então, uma coisa assim, gente, eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? Mas olha a pressão que até os familiares fazem para você não denunciar. E a gente não está falando de pouca gente, não. Estatisticamente falando, né? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, mais de 52% das pessoas, 52% das pessoas já sofreram assédio. Eu acho que essa estatística está um pouco subestimada, tá? Mas o que tem de interessante é que nessas pessoas que foram contabilizadas por terem sofrido o assédio, 87,5%, presta bem atenção, 87,5% não chegaram a denunciar o assédio. É muita gente, né? Ó, a Cláudia está dizendo que está passando por isso. Então, tem muito... Primeiro que o assédio, muitas vezes, ele é banalizado. As situações, os comportamentos são, muitas vezes, banalizados. E não deveriam, tá? Não deveriam ser banalizados e normalizados na maioria das empresas, porque, na verdade, são comportamentos culturalmente muito comuns, né? Não sei se eu vou dizer aceito, mas sim, muitas pessoas acham que a gente tem que aceitar. Inclusive, quando eu estava passando por esse mesmo assédio em 2021, amigos, familiares me falaram assim, deixa pra lá, aguenta, que isso, mas a pessoa está estressada, relaxa, sabe? Então, as pessoas quase que se juntam também para você aceitar, para você tolerar o assédio, para você se submeter, para você não se rebelar, para você não fazer nada, para você não denunciar, né? E a denúncia, ela tem muitas vezes consequência, ela tem, e quando eu pensei em consequências, não são consequências boas, né? Infelizmente, tem várias situações onde pessoas denunciaram assédio e sofreram retaliação, ou foram mandadas embora, né? Ou acabou que elas foram isoladas na empresa. Então, assim, é bem complicado. Então, eu gostaria de ver as empresas, de fato, dizendo que não somente tem um canal de denúncia, que não somente tem uma política de ética, mas que tem, de fato, algumas práticas, alguns comportamentos que não toleram o assédio, que realmente colocam consequências nos assediadores ou nas assediadoras, né? Não são somente homens que cometem assédio. Inclusive, eu fui entrevistada, né, um dia, acho que foi um ano passado, né, um podcast que eu fiz com uma pessoa, a gente falou sobre a comunicação não violenta, e ela disse, olha, e ela vinha de multinacionais, e ela falou, olha, realmente eu já cometi assédio porque eu era assediada e acabava que, né, fazia a mesma coisa que faziam comigo e tudo mais. Então, é uma situação meio complicada também, né? De que às vezes a pessoa ela não faz por maldade, mas ela faz porque meio que a cultura, a pressão da empresa acaba se, né, descendo em cascata nas hierarquias. Alguém está perguntando se o assédio moral também pode acontecer nas famílias. Claro, não é disso que a gente está falando hoje, né? Porque eu estou falando em multinacionais. Não é o contexto que eu vou abordar hoje, mas o assédio, a perseguição moral, né, psicológica, mental, acontece em qualquer contexto, tá? E o que é interessante, né, só para fazer essa ponte, é que muitas vezes quem está sofrendo assédio no trabalho pode ter um histórico também de sofrer assédio, bullying na família, né, no seu histórico. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Podem colocar algumas perguntas. Deixa eu ver só se a... Eu vou pedir para o Willy, que está aqui, falar com a Daniele, por favor, para saber se ela vai conseguir entrar ou não. Mas eu estou achando que não, pelo jeito, tá? O Willy ou Cássia, se estiver aqui, ou fala com a Cássia para ela falar com a Daniele, para ver se ela vai conseguir entrar.
Sim, Gabriel, gosto da frase: a pessoa se demite do chefe e não da empresa. 80% das pessoas. Ah, a Daniela está na live. Tá. Você tentou sair, Daniele, e tentou entrar de novo para fazer a solicitação de novo? Abriu o seu perfil para ver se era isso, de repente? Senão o Willy pode te ajudar para ver o que está acontecendo. Enquanto isso, eu vou responder então para o Gabriel. A pessoa se demite do chefe e não da empresa. Né? A gente sabe que 80% das pessoas dizem que pediram demissão por causa do líder, por causa do chefe. Nem sempre por causa de assédio, tá? Às vezes é um líder incompetente, né? Inclusive a Daniele, ela me contou uma situação dessa, que ela estava sendo sobrecarregada, e aí que a gente tem que se perguntar, isso foi assédio, né? Qual que foi a situação? O chefe dela não queria fazer uma série de coisas. E às vezes admitia, tipo, falou para ela: "Ó, Daniele, hoje não tô a fim de trabalhar. Toma minha senha e faça isso por mim." Oi, né? Ou seja, ela estava sendo sobrecarregadas com as atividades do chefe, além das próprias atividades. Isso é assédio? O que você acha, né? É uma forma de assédio, sim. Mas aí você pode pensar: ah, mas não foi por maldade, foi só porque ele não queria trabalhar. Tá, mas é uma forma de assédio, né? Vou tentar aceitar a Daniela. Cláudia, o assédio pode evoluir para o burnout? Com certeza. Geralmente, assédio e burnout andam juntas. Oi, Maria. Conseguimos aceitar a Daniele. Seja muito bem-vinda, Daniele Boa Carvalho. tarde. Boa tarde, gente. Contadora, já passou por várias situações, como eu, né? Quando eu fui fazer o histórico da minha carreira, querendo ou não, eu passei por várias situações de assédio, algumas mais suaves, outras, tipo, aquelas normais que a gente lida, né, que a gente acha que é normal, e algumas mais pesadas, realmente, assim, de adoecer se eu fosse ficar, né? E você Sim. também passou por algumas situações e que você também não aceitou, né? E aí eu queria que você contasse, assim, de forma bem objetiva, né? Se quiser se apresentar, sem mencionar, a gente não está aqui para expor ninguém hoje, então não vamos mencionar nomes dessas multinacionais, não é o objetivo. O objetivo é você poder se identificar, você poder entender que tipo de situações talvez você esteja vivendo e não está identificando que isso é um assédio, né? Ah, estou passando por isso. Nossa, não sabia que... Porque foi o meu caso. Antes de palestrar sobre o tema, eu estava vivendo tudo aquilo sem colocar o nome de assédio. Então, deixava passar. E quando você entende que essas atitudes são um crime, na verdade, não são aceitáveis, você pode começar a tomar algumas decisões de uma forma mais consciente. Sim. Seja muito bem-vindo, Daniele. Claro, obrigada. Gente, meu nome é Daniele, eu sou formada há 20 anos, então eu há 20 anos trabalho e sempre trabalhei com multinacionais, bem famosas, tanto multinacionais brasileiras quanto norte-americanas, inglesas. Esse fato que a Marie, ela mencionou foi muito engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa muito colaborativa, eu sempre tive esse perfil de chegar nos lugares e querer ajudar e querer entregar, porque eu entendo que a gente faz parte de uma equipe. E esse meu chefe, ele não queria entrar com as notas no sistema, assim. Eu fazia um trabalho e ele teria que validar o meu trabalho. E ele dizia que, não, eu não quero fazer, então você que tem que fazer, me deu a senha dele e eu me sobrecarregando. Ele dizia que ele estava fazendo uma pós-graduação e que ele queria usar o tempo dele disponível para estudar e para fazer os trabalhos. Eu, no início, levei de boa, porque eu falei, poxa, pelo menos ele está confiando na minha avaliação, porque é muito sério você dar uma senha sua, e porque o registro do final do que você postou fica com a senha da pessoa. Então eu falei, pô, que legal, ele confia no meu trabalho. Só que assim, gente, depois de 3 anos fazendo isso, 3 anos, você fica assim, cara, eu sou. O que eu sou aqui? Eu sou
par dele, eu ganhava menos na época também que ele. E eu fui contestar ele. Eu falei, poxa, mas por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me passando uma atividade que é sua, que você deveria fazer? E ele me mandou baixar a bolinha. E aí eu percebi que era mais sério. Eu falei, realmente ele está me usando. E eu me senti muito incomodada. Eu sabia das normas de compliance da empresa. E eu fui para o RH. Eu peguei meu notebook, chamei o gerente de RH na época e loguei no sistema que a gente usava, que é o SAP, que é um sistema que quem trabalha com finanças entende bem, é um sistema bem robusto assim, em termos de segurança de informação. E eu loguei com a senha dele no meu computador. Eu falei, olha, se vocês quiserem saber há quanto tempo eu faço isso, é só vocês pegarem um histórico das postagens. É só vocês olharem, porque tem como saber em que máquina você logou com determinada senha. E eu falei para ele, inclusive isso é um risco jurídico para vocês, porque se eu quiser, eu posso pedir equiparação salarial. Porque se ele é meu supervisor e eu estou executando uma atividade que é dele, isso é equiparação salarial. Então ele com a atitude dele, está colocando a empresa num risco trabalhista. E que muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Pô, se eu sou analista pleno e eu tenho um coordenador e eu faço a atividade do meu coordenador com a senha dele, eu tenho que ganhar. Só que... É um abuso e você está colocando muito bem que qualquer assédio, na verdade, está colocando um risco trabalhista para a empresa. Então, isso é qualquer tipo de situação. Eu achei interessante também, como você colocou, que no início você aceitou numa boa, né? Porque tudo é uma questão de tempo também. Às vezes você pode tolerar uma coisa durante um tempo, ok, tá? Vou ficar sobrecarregado durante um tempo, ok, vou ter que trabalhar todo o fim de semana durante um tempo. Você pode até se dedicar e entender que você tem que ir além e tudo mais, claro, ok, né? Executivos faz parte de executivo. Às vezes você tem que fazer algum sacrifício, tudo bem. Agora, a questão é até quando? Por quanto tempo e em que momento a gente percebe que no lugar de ser uma coisa normal, acaba sendo um abuso, né? Uma situação que era aceitável até um certo momento, depois de um certo tempo não fica mais. E faz parte, porque, só para explicar rapidinho, tem uma teoria que eu chamado triângulo dramático de Karpman, que inclusive eu postei um vídeo da minha parceira, que é a Luciane Baruch, que é especialista em assédio também, que fala sobre isso. As três posições, vítima, salvador e perseguidor. Quando a Dani está sendo usada pelo chefe para fazer aquela atividade dele, ele está colocando ela como salvadora. Por quê? Porque ela está assumindo responsabilidades que não são dela, que são de outra pessoa. Então, ele se coloca, né, na verdade, como vítima, porque ele não assume a responsabilidade dele, ele passa para ela fica até se sentindo forte no início, confiante. Nossa, que bom, ele confia no meu trabalho. No início é legal. Só que o Salvador, já ele passa para a posição de vítima, porque ninguém fica aguentando por muito tempo ficar sobrecarregado e assumir situações, responsabilidade dos outros, né, Dani? Então, esse triângulo, e aí vira perseguição. Aí depois ela começa a reclamar, né? Sim. Você reclama como vítima e ele te persegue porque ele te critica. Ele fez uma colocação totalmente inadequada, né? E engraçado que todos os outros colegas percebiam. E um colega, até um amigo dele, falou assim, poxa, Dani, você tem muito caráter, porque você poderia bypassar ele, você poderia engolir ele e deixar ele totalmente obsoleto, mas eu nunca fiz isso. Eu sempre fui muito de chegar e de falar, olha, isso está me incomodando. Chegou a tanto que uma vez uma coordenadora de uma outra área, ele tinha que entrar com uma nota, e uma nota difícil de entrar, porque a gente teria que fazer uma conversão de valores e ele não sabia fazer. E eu cheguei para ela me ligou e falou assim, Dani, por favor, eu preciso que você entre com essa nota agora,
Porque é fechamento, eu sei que não é você que tem que fazer, porque eu já estava tão estressada. Conclusão, eu entrei com a nota e aquilo ali para mim foi o estopim. Eu pedi demissão, era uma empresa que eu adorava, que era uma empresa assim, que os benefícios eram maravilhosos, uma empresa de exploração, de óleo e gás, riquíssima, e eu pedi para sair. E eu fui no RH e eu falei, eu não aguento mais. Eu estou pedindo o meu desligamento por conta desta e desta situação que eu relatei no tal dia e vocês não fizeram nada. 3 meses depois, ele pediu para sair. Ele pediu para sair, não, ele foi demitido. Ele foi demitido e depois eu fiquei sabendo que ele entrou na justiça. Ele entrou na justiça contra Ou essa seja, empresa. a empresa, apesar de você buscar, você não fez uma denúncia pelo canal de denúncia, mas você foi Não, buscar ajuda, apoio eu do fui RH. direto. E Eu fui como direto. muitas pessoas, né, que relatam para mim, e foi minha vivência também, os RHs, infelizmente, na maioria dos casos, não estão. Eu não sei se eles não estão empoderados, se eles não estão, né, se eles não têm o poder de fazer alguma coisa, mas muitas vezes, infelizmente, acabam sendo passivos, não fazendo as coisas, né? O Igreja colocou aqui risco do negócio, né? Ele não estava seguindo o procedimento de segregação de Exatamente. função. Exatamente, vários riscos, né? E por que, se a pessoa faz o trabalho do superior, por que ela ganha, né? Por que ela não estaria com cargo? Por que ela não estaria também com salário? Então, é uma série de coisas, não é só a segregação, sim, de função, que é E o absurdo, você não risco, pode... porque eu talvez, imagina, se eu sou uma analista que eu posso ser analista pleno e realmente ser pleno. Eu posso causar um prejuízo. Talvez, se eu não tiver expertise para aquela função, eu posso causar um prejuízo também na empresa e vou causar com a senha da pessoa que me deu. Entendeu? É porque assim, ele sabia que eu conseguia executar, de repente até melhor do que ele. Então, foi sorte também dele, porque ele viu, ela vai fazer, ela vai entregar. E assim, isso em termos assim como profissional, isso é muito frustrante, porque você fica, poxa, eu estudo, eu faço todas, eu cumpro todo, eu faço o cheque de todas as caixinhas. Estudei, sou pontual, sou responsável, e aí eu depois, porque eu não sou resiliente? Não, eu acho que tudo tem um limite. Até que ponto você precisa aceitar e tolerar determinadas situações porque você precisa? Porque todos nós precisamos trabalhar. Ninguém sai de casa para fazer amigos, faz até para fazer amigos, porque eu não vejo problema nenhum. Eu tenho amigos maravilhosos que eu fiz durante a minha trajetória profissional. Mas eu acho que é uma questão de respeito com o seu colega, com você, com a empresa que você trabalha. E é muito triste, eu fiquei arrasada. E logo depois, uma amiga minha que trabalhava nessa empresa, que foi como gestora para outra empresa, me convidou para trabalhar com ela. E eu fui feliz da vida, não fiquei muito tempo desempregada, mas é muito difícil. Quem faz A essas realidade, a situações, triste realidade, isso é uma coisa, eu não tenho estatística, eu posso até pesquisar, mas pela minha experiência nos últimos anos, o que eu tenho visto é que realmente a grande maioria das vezes, quem sai da empresa é a vítima, ou sendo demitida, ou ela pedindo demissão. Então, é um prejuízo para a pessoa que tem que mudar de carreira, que tem que mudar de empresa. Às vezes pode demorar um tempo para se recolocar, às vezes não, mas mesmo assim não teria que pedir demissão por causa de uma situação dessas. As coisas estão invertidas, né? Eu contei a situação de uma empresa que o assediador foi mandado para a França. Então, toda a empresa aqui no Brasil achou, pô, o cara foi, então, premiado por assediar. Ele foi, né? Foi mandado para Paris. Ai, sim, que coisa horrível, né? sim. Então, assim, gente, tem algumas atitudes que... E aí a empresa, o compliance, perdeu toda a credibilidade. Toda a credibilidade, o RH também. E o que acontece também, Marie, que eu já vi, tá? Em outros momentos, em outras situações, assim, a empresa contrata uma empresa terceirizada para fazer determinado serviço e ela acha que o terceirizado precisa fazer o que ela não consegue fazer. Então, ela além de sobrecarregar os funcionários, ela às vezes acaba sobrecarregando a empresa que ela contratou para executar aquele trabalho. Eu já ouvi, mas ela é contratada para fazer isso. Não, ela é contratada para fazer
um trabalho específico. E é lógico que essas pessoas, essas empresas de terceirização que dão consultoria, eu sempre tive sorte de encontrar pessoas que realmente eram parceiras. Às vezes, o pessoal da terceirização era até mais colega do que os próprios colegas seus de empresa. Porque muitas vezes eles viam o por trás, eles sabiam, mas obviamente, por uma questão até de ética, não podem tomar partido, não pode comentar, né? E coitados, eram tão sobrecarregados quanto os funcionários, porque as empresas também, elas muitas vezes tomam decisões estratégicas de negócio, de enxugar quadro de funcionário, que é normal, a gente sabe que faz parte. Mas para se fazer isso, precisa sim, vamos investir em sistemas, vamos investir em determinadas funcionalidades que hoje existem no mercado para você aprimorar e melhorar essa transição, porque não tem como, às vezes fica humanamente impossível você fazer um trabalho de qualidade num ambiente que você não tem os recursos necessários. Perfeito, Dani. Isso é muito importante também. Ou seja, nem sempre o assédio é porque é uma pessoa, um chefe malvado que está assediando um funcionário. Muitas vezes, isso é muito comum nas multinacionais, a gente vê exatamente esse quadro de redução de funcionários, né? Tem que fazer mais com menos, cada vez mais rápido, cada vez mais com menos. Isso coloca uma pressão e sobrecarrega as pessoas que ficam, às vezes, com acúmulo de duas funções, né, de dois cargos. Isso não é incomum, isso é muito comum, das pessoas ficarem sobrecarregadas. Às vezes, uma pessoa é demitida ou a função é cortada e vai ser repartido, né, dividido entre quem está aí. Às vezes pode ser uma pessoa ou podem ser duas ou três, mas isso acaba sobrecarregando porque as pessoas não são substituídas ou porque faltam recursos humanos, né? Ou até recursos de outra natureza, que nem sempre é humano, mas isso faz com que as pessoas se sintam muito estressadas, sobrecarregadas, e é um terreno, vamos dizer, fértil para o assédio, porque você vai gerando uma pressão que coloca as pessoas numa roda viva, com atitudes, né, que acabam gerando assédio, então, por causa da estrutura, né? Por causa da estrutura. E muitas vezes, o próprio gestor, às vezes, ele é sobrecarregado, tá? Sim. Eu trabalhei com um gerente que ele descia para fazer coisas que deveriam ser atribuições da equipe dele. Mas ele sabia, ele tinha essa consciência de que ele não poderia, que a gente não poderia entregar, né, da forma que faz, e ele descia para fazer. E ele era cobrado e passava essa cobrança para baixo. Mas, assim, eu acho que a gente, como colegas de trabalho, assim, o que eu vejo é que se você entra numa empresa assim, nessa estrutura, você precisa entender de que não há trabalho estrela e trabalho... você tem que ajudar. Porque se você não baixar e fazer, o teu coleguinha vai ficar sobrecarregado. Você tem que tentar, dentro da sua posição, eu sou coordenador, eu sou gerente, eu sou especialista. Poxa, mas o meu colega, ele está lá sobrecarregado com uma atividade que eu estou vendo que ele não está conseguindo fazer. O que eu posso fazer para ajudar também? Porque está todo mundo no mesmo barco. Não dá para você agir como se você fosse totalmente alheio a uma situação. Eu já trabalhei em empresas que o gerente ele poderia ser o gerente, o coordenador ele poderia ser o coordenador. Por quê? Porque embaixo dele tinha uma equipe, um staff todo completo, que permitia ele agir dessa forma. Mas quando você está numa empresa, que a empresa demitiu 70% do quadro dela, e você está vendo as pessoas embaixo de você totalmente sobrecarregado e você não faz nada, você às vezes também está numa postura
de assédio. Porque, pô, ah, não, isso aqui não é comigo, eu não vou fazer porque eu tô num nível... Não, Que é você não tá no exatamente a nível. questão de não assumir sua parte de responsabilidade, Sim, né? E aí gera as tensões, né? O Igreja está comentando aqui, eu conheço um caso que gerou um escândalo na empresa, né? O Igreja foi um mega executivo, grande empresa também, que não vamos mencionar aqui. Então, ele falou assim, eu conheço um caso em que gerou um escândalo na empresa e o gerente foi premiado, entre aspas, com a transferência para Houston. Exatamente. As empresas não sabem lidar e, no lugar de demitir, não querem ficar com esse papel de demitir. Então, manda o cara, ou a mulher, né? Manda a sim. pessoa, manda o assediador ou a assediadora para outro lugar, ou transfere, às vezes, a vítima, né, também para outro departamento. É, Mantém o assediador ou o assediador no lugar. eu conheço um caso, tá? Que o gestor ele foi convidado a sair. Eu conheço. Eu conheço. De uma empresa mega famosa, a pessoa foi convidada a se retirar. Só que ela não melhorou, enfim. Todos os funcionários se uniram, a empresa tinha um compliance bom e perceberam que ali existia um risco enorme e eles demitiram a gestora. Demitiram. Muito, muito comum. Raro, mas aconteceu. Raro, mas Não, aconteceu. realmente, assim, os casos que eu vi ou que as pessoas relataram para mim que a empresa tomou uma atitude e demitiu o assediador ou a assediadora são, assim, exceções. Infelizmente, são exceções, né? Gostaria de ver muito mais. Então, a gente tem uma questão realmente real para a gente levantar, para a gente debater. Não tem uma resposta certa, não tem uma fórmula certa. Até para dizer para você o que você tem que fazer quando você está sofrendo uma situação dessa, seja um assédio mais forte, intencional e tudo, ou essa questão de estar assumindo responsabilidade do seu chefe ou de um colega, né, que foi o caso de uma cliente minha em 2020. Peguei ela, né, quem perguntou, o assédio pode levar para o burnout? Totalmente. A pessoa estava entrando no burnout já, não estava mais conseguindo dormir, teve que tomar remédio, teve custos, né, teve que ficar afastado um tempo, teve que ir para o psiquiatra para ser medicada, para poder dormir. Então, isso teve uma série de prejuízos morais, mentais, né, emocionais, financeiros, por causa de um colega que era um pouco mais sênior e que passava o trabalho dela para aquilo que ele não queria fazer, exatamente o que você mencionou, né? Que às vezes a pessoa não quer fazer as coisas que ela não acha tão valiosas e acaba repassando para o colega que é um pouco mais júnior. E geralmente, né, o que eu tenho visto, Daniela, são pessoas igual a você, que são geralmente as mais competentes, as mais dedicadas, né? A minha cliente era igual, assim, muito dedicada, muito certinha. E algumas pessoas abusam disso, porque elas veem essa dedicação. Você quer fazer, você vai fazer, né? Você não é exatamente igual a pessoa que faz isso com você, de dizer, não, eu não vou fazer, eu vou ficar encostada. Não, você pega e faz. Então, algumas pessoas abusam disso. Então, uma coisa que eu posso falar para você, se você está passando por isso, é cuidado com a síndrome do salvador ou da salvadora, em que você está assumindo a responsabilidade dos outros. Se você faz isso, toma consciência se coloca um limite, ou coloca um limite para o seu colega ou para a pessoa que te passou, que te pediu para fazer aquilo. Ok, vou fazer até quando? Porque 3 anos, Daniele, foi muito tempo. Então, talvez você podia fazer isso um mês, sei lá. Quanto tempo eu vou fazer isso no seu lugar? Um mês? Ok, combinado. Depois de um mês você volta a fazer. Não, Né? e o mais curioso foi ele depois processar a empresa. Ele Porque processou. muitas vezes são pessoas sem caráter. Sem Cara, caráter. A minha assediadora, que foi demitida, depois também, 6 meses que eu saí da empresa, eu soube que ela foi demitida, fiz um trabalho nos bastidores para todo mundo saber o que ela tinha feito, né? Porque ninguém ousava falar a respeito e também eles não tinham conhecimento para poder explicar o que ela fazia, né? Era uma pessoa bem perversa, então tudo era dissimulado. Ela foi mandada embora e eu soube que ela processou a empresa também. Ela estava com tudo errado, mas ela processou. É isso aí. E é engraçado, assim, porque eu já presenciei, assim, uma vez uma pessoa do jurídico falando assim, conversando no telefone com outro gestor. Pelo tom da conversa dava para perceber que era um gestor. E aí ela falou assim,
Não, se ela não está aguentando mais, você força ela a pedir demissão. Força ela a pedir demissão que é fraca, não sabe fazer nada. Ninguém sabe tudo. Eu tenho várias deficiências e nunca tive a pretensão de dizer que eu sou a melhor profissional do mundo, eu não erro. Muita coisa dentro da minha área eu não sei. É difícil, é muito. A gente está em constante aprendizado. Mas eu acho que assim, você deve contratar sempre o caráter. Sempre contratar o caráter. Porque uma pessoa, e é triste, às vezes, a pessoa assim, ela sabe que você foi pisada, assim, foi espezinhada, foi maltratada, de certa forma, e às vezes desconfia, você vai botar na justiça, eu não vou, eu não tenho essa intenção, eu acredito muito que as coisas, elas vão, você às vezes vai para um lugar que você vai ser reconhecido, que você vai ser tratado de outra forma, porque não tem como você entrar numa guerra cheio de lama e sair sair sujo. Você vai sair isso vai respingar na sua vida de alguma forma, ou na sua vida pessoal, ou na sua vida profissional. Então, assim, essa questão do assédio é muito complicado, porque às vezes a pessoa mesmo, o assediador, já não está legal com ele mesmo, já tem uma série de questões internas que ele não se resolve. E aí chega no trabalho, eu vou espizinhar quem? Eu vou procurar quem? Eu já tive chefes assim, que você via assim, que a pessoa estava ali mesmo tentando encontrar alguém para descarregar a frustração dele, entendeu? Sim, sim. A gente tem E aqui alguns comentários, algumas perguntas. Vamos ver se a gente consegue trazer algumas soluções possíveis, né? Tem o Thomas perguntando como é que pode ter minha ajuda na empresa dele. Olha, só mandar uma mensagem no direct para solicitar, seja uma palestra, seja uma reunião para a gente, de qualquer forma, qualquer palestra ou programa para líderes ou treinamento, eu tenho que avaliar a situação, né, entender o contexto e montar uma proposta personalizada. Então, sempre faço uma reunião antes. Então, me manda uma mensagem no direct para a gente combinar. Eu estou vendo aqui a Vanessa. Marie, que prazer ver você. Em 2021, você me ajudou muito a sair de um relacionamento abusivo. Seus vídeos foram incrivelmente importantes para eu sair do descarte. Deus abençoe sua vida. Obrigada, fico feliz com isso. Muito feliz. Tem aqui a Joane, ou Joane. Qual a melhor maneira de denunciar ou expor um assédio? Bom, todas as multinacionais, né, Dani, devem ter hoje um canal de denúncia, um departamento de compliance. Eu acho que até deve ser bem obrigatório, né? Então, teoricamente, a forma certa, eu digo na teoria porque, né, tem teoria, tem prática. E muitas vezes a teoria é muito bonita, mas na prática as coisas nem funcionam. Daniele, tá? Como eu procedo? Eu percebo, me incomoda. Hoje eu não falo. Às vezes eu falava, mas depois eu passei a não falar mais. Então eu tentava, dentro do cenário de caos, entregar da melhor maneira possível. Caso eu tivesse alguma dificuldade na execução da minha tarefa, eu sempre documentava por e-mail, olha, eu não consigo fazer, a gente precisa de mais informação e a área X, Y, Z não consegue atender a nossa solicitação. Por mais chateado que você esteja, não levanta sua voz, porque senão você vai perder. Ninguém vai se indispor com você, nenhum colega seu vai tomar suas dores, até porque todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem suas responsabilidades. Então, assim, se você vê e perceber que um colega seu está sendo assediado, mesmo que você não tome as dores dele, pelo menos acolhe. Seja legal. Porque No caso, eu acho que a pessoa hoje está é perguntando ele. para ela, né? Qual a melhor maneira de denunciar hoje por um Sim, assédio que sim. ela está vivendo, né? Isso. Sim. E assim, se você perceber isso que seu colega está sendo assediado, dá uma força, não de denunciar, porque isso não funciona, a gente sabe que não funciona, mas pelo menos para validar o sofrimento dele. Porque se hoje está sendo você, seu colega, amanhã pode ser você, né? Quem sabe? Vai saber o que você vai fazer para atrapalhar o reinado do narcisista, né? E percebeu que o ambiente é tóxico, porque dá para você perceber. Você chega na empresa, você já vê a estrutura, você já nota. Primeira coisa, faz o possível
possível para tentar não gastar muito, não criar expectativa, ah, vou trocar de carro, vou trocar de apartamento. Se segura, porque você não sabe qual vai ser o seu limite. O cara, às vezes, pode te dar... A pessoa, o gestor, ou o seu superior, pode falar de uma forma com você que um dia você está virado e você não quer mais fazer. E aí, você vai fazer o quê? Cheio de dívidas. Se você percebe que o ambiente não é legal, cara, segura seus gastos para você poder tomar uma decisão e sair. Não Só tentar resumir, né, algumas coisas que você colocou que são importantes. Formalizar o seu trabalho, né? Antes de denunciar, eu acho que tem um pré-denúncia, né? Eu acho que antes de denunciar tem algumas coisas que você precisa fazer. Formalizar o seu trabalho, como a Daniela falou, eu sempre falo isso, formaliza tudo, mostra o que você está fazendo. Às vezes a pessoa não te responde ou não te dá os meios para fazer seu trabalho, isso precisa ser documentado para você mostrar até, ó, eu pedi isso para meu chefe não me respondeu, não me deu os meios. Aí depois vem reclamar que eu não fiz. Eu não tinha os meios para fazer, entendeu? Você tem que documentar, formalizar as coisas. Ah, recebeu ameaças ou comunicações assim de uma forma desrespeitosas por escrita, printa, guarda, salva, né? Faz um backup disso. Então, assim, formalizar, documentar o seu trabalho e provas que você pode juntar para você depois denunciar. Então, não vá para a denúncia sem estar preparado. Outro ponto que a Daniela falou que é muito importante é a questão da comunicação. Não eleva seu tom de voz, não entra nisso que você vai perder. Eu concordo totalmente com ela. Aí que a comunicação não violenta entra e pode ser útil. Ela pode ser útil, não. Ela vai ser absolutamente necessária, essencial, fundamental, né? Então, você praticar os conceitos da comunicação não violenta, e se você não sabe o que é e como fazer isso, você pode aprender comigo. Eu tenho um método para isso, um passo a passo simples. Então, você pode aprender a comunicação não violenta de uma forma bem rápida. Em até 3 semanas, você já domina o método, né? E já nos primeiros dias do método, você tem resultados. Então, domina a comunicação não violenta. Entenda também de jogos psicológicos, aquele triângulo de Karpman. Entender a questão da vítima, salvador, perseguidor, para não cair nesses papéis, né? O Glauco está escrevendo aqui, CNV é tudo, comunicação não violenta é tudo. Pois é tudo mesmo, né? Então, formalizar, aplicar a comunicação não violenta, se preparar para a denúncia. No caso, uma empresa que tem um canal de denúncia, você pode escolher denunciar de uma forma anônima. Eu não recomendo evitar necessariamente a denúncia. Por quê? Porque quanto mais pessoas denunciam um mesmo gestor, por exemplo, que costuma assediar, mais a empresa vai se ligar e vai ficar incomodada. Se ninguém denuncia, é mais difícil a empresa tomar atitude. Então, às vezes, você, infelizmente, é a pessoa que faz a primeira denúncia, parece que não serviu para nada, mas você vai ver que se outra pessoa tiver coragem de fazer, e mais uma, né, a coisa vai andar finalmente, né? Então, isso é muito comum, que as empresas me chamam e falam, Marie, já tivemos 5 denúncias com o mesmo gestor, então realmente a gente acha que tem alguma coisa. Infelizmente, uma pessoa só denunciando uma outra pessoa, geralmente não tem muito peso. Você já reparou isso, Dani? Sim, Tem sim, que ter essa união, né? Você não claro. teve uma situação que você falou da união? Sim, mas assim, é muito complicado, porque às vezes o assediador, ele até sabe quem ele pode fazer, entendeu? São pessoas, assim, eu acho que são pessoas extremamente inteligentes, né? Ele sabe com quem ele pode mexer. Ele não vai mexer com um funcionário que está muito tempo em casa, tem muito tempo de casa, que às vezes detém uma informação que ele não pode perder, entendeu? Ele vai ficar ali no basicão, vai naquele cara que ele contratou, que ele trouxe por um salário bom e acha que o cara tem que performar, porque assim, você tem que performar sim, mas um sistema decente, processos. Você não, uma única pessoa não pode ser responsável para salvar uma empresa inteira, né? Então, às vezes, ele vai escolher ali com quem ele vai mexer.
Com certo? certeza. Aí que Ele não traz vai a nossa fazer. responsabilidade, né? A responsabilidade de cada um, que é onde eu bato nessa tecla. Você tem que se desenvolver, você tem que se fortalecer, você tem que tomar atitude para saber colocar limite, né? Porque são muitas vezes exatamente o que a Dani falou. Tem um perfil de pessoas assediadas. São pessoas, às vezes, boazinhas, ou pessoas muito dedicadas, que são muito dispostas para fazer as coisas, muito dispostas para servir, né? Que aceitam as coisas, que têm uma alma boa, que têm uma bondade, que querem ajudar. Então, essas qualidades, porque são qualidades, são pessoas íntegras, né? Que vão querer fazer a coisa correta e tudo mais. Então, não acabam não denunciando, acabam não bypassando, acabam não devolvendo, não se vingando, né? São pessoas corretas. E, infelizmente, essas qualidades, para quem quer cometer assédio, são usadas contra a pessoa. Então, você tem que guardar essas qualidades, porém, ganhar conhecimento para saber, ok, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa disposta, eu sou uma pessoa que gosta de servir, que está disposta a fazer mais horários, que está disposta a fazer mais coisas, mas eu tenho que saber perceber o abuso. Eu tenho que saber dizer não, me colocar e saber como lidar. E aí, Eu algumas pessoas só funcionam, colocar né? um ponto também. Eu já vi, tá? Uma vez também a pessoa fala assim: ah, eu gosto de contratar pessoas em situações sociais de vulnerabilidade, porque elas vão se submeter a qualquer situação. Você é uma covardia muito. Isso é como ser humano, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Falta de caráter. Você contratar uma pessoa porque ou ele é gay e aí ele quer se mostrar competente, ou uma mãe de família que precisa sustentar seu filho, que é mãe solteira, ou uma divorciada que vai ficar ali se submetendo a qualquer situação porque precisa. Gente, isso é muito grave. E geralmente quem faz isso são pessoas que vieram de situação de vulnerabilidade. Entendeu? São pessoas que um dia estiveram nessa situação e agora parece que por sadismo, como eu fui maltratado durante a minha vida profissional, como as pessoas, eu vou arrumar um outro para montar em cima e fazer o que fizeram comigo. Sim, isso é da natureza humana, um ser humano. Por isso que muitas vezes a gente não entende, né, como é que pode ter maldade. A pessoa perversa, por exemplo, né, eu fui estudar bastante sobre isso, é uma coisa que é mais forte do que ela. Por ter sofrido e não ter a estrutura emocional, a capacidade para processar essas emoções, essa dor, esse sofrimento, a única forma que essa pessoa consegue encontrar para gerar algum tipo de alívio é causar sofrimento no outro, né? Então, é assim que a gente tem que entender. Às vezes você não vai entender a pessoa, porque você não funciona dessa maneira, de gostar de fazer o outro sofrer ou de ter prazer em subjugar o outro. Tem alguns perfis específicos, né? Você falou de narcisista, esse é um dos perfis que, né, não se importa com a dor do outro e tudo mais, que não tem empatia. Então tem alguns perfis, mas tem pessoas que cometem assédio sem ser pessoas malvadas, né? Mas então, solução, né? Uma coisa que a Daniela falou também, que eu esqueci de reforçar, que é você sempre não esperar uma situação de assédio para você se preparar financeiramente. Aprenda, né? Vai para a educação financeira para criar liberdade financeira e tenha uma reserva, né? No caso da cliente que eu ajudei em 2020, que estava sofrendo o assédio e tendo burnout, ela decidiu sair da empresa quando ela viu que ela tinha como sobreviver durante 6 meses. Eu ajudei ela, para ela nem conseguia raciocinar. Eu falei, vamos com calma. O que você tem de reserva? Quais são seus gastos? A gente fez todo o cálculo e ela viu, tá, isso eu posso reduzir, isso eu posso cortar, isso eu posso segurar durante um tempo, né? Tudo que você falou. E aí ela viu, não, então, dentro desse contexto, reduzindo isso, eu posso sobreviver durante 6 meses. Isso deu força para ela buscar outra coisa, né? Sim, até porque para você buscar uma outra posição, você precisa de tempo. Exato. Eu dei sorte, mas você precisa de tempo, você precisa melhorar seu LinkedIn, atualizar o currículo
e se inscrever, fazer entrevista. Como é que você vai fazer isso trabalhando num ambiente que você não consegue dar conta das suas atividades diárias? Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Chegou num lugar que vocês sentiram que não é legal, gente, não compra nada, nada. Mas a verdade é que tem que ter essa segurança financeira de alguma maneira. No caso da empresa que eu passei, tem uma pessoa que estava sofrendo há mais de um ano um assédio forte com essa mesma gestora minha. E ela falou, Marie, eu não tenho condição de sair. Ela me tirou de um emprego que eu estava e eu estou buscando há meses e não estou encontrando outra coisa. Então, ela não tinha outra opção. Você Sim. não pode não ter opção. Então, cria opção para você não ter que se submeter a nada. Tenha liberdade financeira. Tá difícil, ok, mas tem várias, né? Tem vários profissionais que ensinam a sanar dívidas, a criar uma poupança, a criar, né, investimentos, mesmo com pouco dinheiro. Sim. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Porque se você adoecer, nenhuma outra empresa vai te querer. Se você ficar doente por conta disso, como é que você vai se recolocar? E você perde a autoestima, né, Daniele? Você perde a autoestima e Não, acaba que muitas vezes... você se sente um profissional ruim, mas por quê? Você está no ambiente, falando do meu meio corporativo, tá? Eu sempre trabalhei em empresas multinacionais que tinham sistemas robustos, que te facilitam o seu trabalho. Eu já trabalhei numa empresa que a gente levava quase horas para gerar balancete. O sistema totalmente frágil, sem interação. Hoje, quando eu vou gerar um balancete atual, já me acende aquele gatilho lá atrás e o negócio em 5 minutos ele vai e funciona. E pessoas sempre se matando de trabalhar, sempre com uma preocupação. Porque você é um profissional, você quer entregar direito. Mas você quer entregar direito, gente, dentro de um limite. Se você está num fechamento, você sabe que você vai trabalhar até mais tarde. Se você está num fechamento de demonstração financeira, você sabe que você vai trabalhar, de repente, um final de semana. Não tem problema. Mas a questão é isso ser uma frequência. As pessoas estão adoecendo. Eu tenho uma amiga de 35 anos que ela está doente. Ela falou, Dani, eu não tenho ânimo para nada. Eu não consigo mais fazer nada. Eu só consigo trabalhar e fazer o meu trabalho e acabou. Eu não tenho mais disposição para nada. Nem para namorar. Gente. Isso não é normal. Você tem que perceber quando isso acontece. Você tem que buscar apoio de profissionais. Terapia é um mínimo. Mas, assim, busque pessoas... que entendam bem do assédio, né? Assim, no meu caso, eu ajudei essa cliente em 2020, como eu ajudei outras, a se fortalecer, a raciocinar, a organizar as coisas, a estruturar a comunicação, as provas, a conversa. Você pode consultar um advogado trabalhista, né? Fazer uma consulta. Muitas pessoas não pensam nisso, né? Eu esqueci de falar isso na outra live. Fazer uma consulta com o advogado para você saber sentir as chances que você tem de você se defender. Eu já percebi, já consultei e eu já percebi que eu não teria chance, porque não tinha tido um prejuízo ainda. Eu fiquei um mês na empresa, já era insuportável. Mas teria que ter um mega prejuízo de várias formas, até adoecer, chorar, né? E até isso às vezes não é considerado, né? Eles consideram mais o prejuízo financeiro, infelizmente. Então você perdeu o seu emprego, foi demitido de uma forma injusta, você tem chance, eventualmente, indo para a justiça, de ser reintegrado. Mas quem quer ser reintegrado também no emprego que você vai sofrer mais ainda, né? Tem empresa que às vezes a demissão é um livramento. Eu escutei isso outro dia de uma pessoa. Eu fui demitida e foi um livramento, porque eu já não aguentava mais. A pessoa estava com a carta de demissão dela pronta, mas ela foi demitida, porque não aguenta, porque a sua pressão e as pessoas não entendem que você está dentro de um mesmo barco, dentro do mesmo barco. Se o carinha lá de baixo não fizer direito, aquilo ali vai gerar consequências até a sua ponta final. Exato. Exato. E tem pessoas que não têm, tem diretores que, infelizmente, não têm a noção da importância do básico. O básico é importante.
Tem batalhas perdidas. Eu estou vendo que a gente está chegando ao fim do nosso horário, mas assim, tem realmente casos, né? A Daniele é uma pessoa que estava forte, né? Então ela acabou saindo, né? Não suportando, que nem eu saía. Eu não fiquei, quando eu era tóxico, eu não ficava suportando, esperando quando eu vi que não tinha saída. Mas às vezes, em algumas situações, eu consegui transformar, né, a situação de assédio. Mas tem coisas que você precisa ver dentro de você. O que você não pode aceitar. Se você não consegue se posicionar, buscar apoio de alguém, né, de um profissional como eu, que possa te ajudar a te fortalecer, a te posicionar, saber como falar para se fazer respeitar, como estruturar suas conversas, como estruturar as provas, mas a questão é não fique sozinha com o problema. E não fique falando para pessoas que não te entendam, que vão, que nem eu, meus amigos falavam assim, Marie, deixa para lá, ai, aguenta, para de ficar ansiosa. Vai buscar pessoas que entendam disso e que vão te apoiar, e não pessoas que vão te colocar mais para baixo ainda, né? Só para concluir, eu trabalhei com um menino, com um rapaz, um homem, né, numa empresa terceirizada, que ele é maravilhoso, um cara extremamente competente. Mas ele não tem noção da força que ele tem. E às vezes a pessoa fica tão segura ali naquela posição, que é confortável, enfim, e às vezes não vai adiante. E, gente, tem outras oportunidades, é difícil, mas tem. Se você se prepara, se você é uma pessoa correta, um profissional, sempre tem. Importante você fazer o seu network também com os seus colegas de trabalho. Quando você se coloca nessa posição de escuta, de amigo, mesmo que você não vá não ajudar, sempre aparece, olha, surgiu uma oportunidade aqui, eu quero que você venha trabalhar comigo. Sempre vem. É legal você ser cooperativo. Não tem essa, eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui não é meu trabalho. Cara, tá todo mundo ferrado. Você não pode sair para jogar o seu tênis e os seus funcionários estarem lá ferrados e adoecendo. E isso na nossa sociedade hoje, isso é inadmissível. Não está mais, está over, está feio, fica feio. Exato. Fica feio, muito feio. Daniele, olha, muito, muito obrigado pelos seus relatos, né? Obrigada a você pelo convite, muito adorei. para a nossa audiência, muitas questões, então não é uma situação que a gente não tem, tipo, faça isso que vai dar certo. Eu acho que cada caso é um caso, por isso que eu acho que a gente tem que procurar apoio de profissionais que possam te ajudar a raciocinar, decidir a melhor estratégia, avaliar aquilo que funciona, que não funciona. Eu não tenho dinheiro para contratar um profissional. Ok. Procura algum amigo, alguém que saiba, que possa te orientar. Mas o melhor das coisas é poder dividir com alguém e não ficar com isso sozinho. Porque muitas vezes você não vai ter, você vai estar tão... O cérebro fica moído nessas situações. Sim. Que a gente não consegue pensar na coisa mais boba para fazer a solução. Às vezes não vem, a gente não enxerga, né? Então não fique sozinho com isso, busque alguém de confiança com que você possa falar, isto é o primeiro passo. Mas cada situação é uma situação. Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Daniele. Obrigada. Espero que tenha contribuído, né? Ajudado quem está passando por isso, quem busca uma saída. E em breve estaremos juntas ainda para outros assuntos e outras lives. Continua acompanhando por aqui. Daniele, muito obrigada. Um excelente dia para você. Para vocês também. Um beijo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.